professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje fazendo a correção das páginas 256, 257 e 259, tá bom? Vamos lá! Maria e seu professor mediram o comprimento de uma mesa utilizando a medida de seus palmos. A quantidade de palmos correspondente à medição feita por Maria é igual à medida obtida pelo professor? Por quê? Gente, não é porque o palmo do professor é diferente do da Maria, não é verdade? São pessoas diferentes com tamanhos diferentes, tá? Letra B. Em sua opinião, é conveniente utilizar unidades de medida que usam partes do corpo como referência? Justifique sua resposta. Gente, não é conveniente porque cada um tem a sua medida, não é verdade? Porque senão eu não tenho como falar que um objeto mede de uma forma, porque se eu medir com o tamanho da minha mão, que é uma, e você com o tamanho da sua mão, que é outra, fica complicado, né? Da gente saber o tamanho real do objeto. Número 2. Tomando o segmento azul como unidade, estime a medida do comprimento dos demais segmentos. Olha só, esse tamanhozinho aqui, gente, é uma unidade. Então, o segmento AB, ele vai medir 3 unidades. O segmento CD, 2 unidades. E o segmento EF, 4 unidades, ok? Número 3. Associe cada comprimento indicado à medida mais adequada. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. Gente, a altura de um prédio. Então, aproximadamente, né, a gente pode falar que o que está mais conveniente aqui é 48 metros. O comprimento de um lápis, gente, 13 centímetros. A espessura de uma agulha, 1 milímetro. E a distância entre duas cidades, 30 quilômetros, ok? Número 4. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em conjunto com o Instituto Militar de Engenharia, IME, verificou por meio de instrumentos de medição mais precisos que os utilizados antigamente, que alguns picos brasileiros eram um pouco menores do que se imaginavam e outros um pouco maiores. E aqui está a tabela, né? Com as medições antigas e as medições novas de cada pico. Letra A. Qual o pico mais elevado do Brasil? Qual é a medida de sua altitude na nova medição? É o Pico da Neblina, tá, gente? E aqui, vamos ver aqui, ó, o Pico da Neblina, 2.995,30 metros, tá? Considerando a nova medição, quais picos são um pouco menores do que se imaginava? E quais são os um pouco maiores? Menores, gente, o Pico da Bandeira e o Pico da Pedra e da Mina, tá? E maiores, o Pico 31 de Março e o Pico da Neblina, ok? Aqui foi só mesmo análise da tabela, né? Número 5. Observe alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. A trena, a fita métrica, a régua, o paquímetro, o metro articulado e o micrômetro. O paquímetro e o micrômetro são instrumentos indicados para a medição de pequenos comprimentos, tá, gente? Em situações em que é necessária a obtenção de medidas mais precisas, como o diâmetro de uma agulha. Escreva quais os instrumentos apresentados são os mais apropriados para medir. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas aí, assim, a gente tem que ter o senso, né? Ver aqueles que são mais convenientes. Então, olha aqui. A largura de uma mesa, régua, trena, fita métrica ou metro articulado. O comprimento de um caderno, régua, trena ou fita métrica. Mas o mais conveniente aqui no caso seria uma régua, né? A espessura de uma moeda, o paquímetro ou micrômetro. A largura de uma sala, trena ou metro articulado. Não é, gente, não é que com a régua você não consiga, mas ele não é o mais adequado, porque ele é menor, né? O comprimento de um tecido, fita métrica. A espessura de um fio, paquímetro ou micrômetro. Número 6. A partir da imagem ao lado, elabore um problema e dê para um colega resolver. Depois, confira a resposta dada pelo seu colega. Isso aqui é uma resposta pessoal sua, né? Pode deixar registrado em seu caderno. Número 7. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho pelo número adequado. 123 metros é a mesma coisa que 1,23 hectômetros. 1.560 metros é a mesma coisa que 1,56 quilômetros. 28 metros é a mesma coisa que 2,8 decâmetros. 1,6 metros é a mesma coisa que 16 decímetros. 900 metros é a mesma coisa que 0,9 quilômetros.
E 0,56 metros é a mesma coisa que 56 centímetros. Número 8. Em um porto, há uma fila de caminhões cuja medida da extensão é de 18,9 km de comprimento. Nessa fila, a medida de comprimento ocupada por caminhão é, em média, 22,5 metros. Quantos caminhões aproximadamente há na fila? 840 caminhões, tá? Número 9. Traça um segmento de reta qualquer, depois peça a um colega que estime a medida do comprimento do segmento de reta em centímetros. Por fim, com uma régua, verifique se a estimativa dele se aproximou da medida real. Isso aqui também, nesse caso, a gente não conseguiu fazer essa atividade, né? Número 10. De acordo com a planta baixa da página anterior, isso aqui, lembram que eu falei da planta baixa ontem com vocês, na aula anterior com vocês? De acordo com a planta baixa da página anterior, responda as questões. Quantas portas há nessa residência? 6 portas. Quantas portas dessas residências dão acesso à parte externa da casa? Em quais cômodos essas portas ficam? São 2 portas, né, que dão acesso à sala de estar e à área de serviço. Escreva em centímetros a medida da largura e do comprimento do banheiro. Largura 120 centímetros, comprimento 230 centímetros. Número 11. Meça o comprimento e a largura do seu quarto. Em seguida, desenhe uma malha quadriculada sua planta baixa, apresentando a disposição dos móveis, porta e janela. Utilize 1 centímetro no desenho para cada 50 centímetros que você mediu. Depois, compare o seu desenho com o colega. Gente, envie a foto para mim do que vocês fizeram nessa número 11. Envie para eu ver como que ficou a sua planta baixa, tá bom? Número 12. A fotografia abaixo mostra a vista aérea de parte de um estacionamento. Sabendo que 1 centímetro na fotografia representa cerca de 3,41 metros na realidade, quanto medem aproximadamente o comprimento e a largura da vaga comum do estacionamento? Comprimento 5,46 metros e largura 2,52 metros. Bem tranquilo, né? Letra B. As vagas reservadas às pessoas com deficiências têm dimensões com medidas diferentes das vagas comuns? Se sim, qual é em centímetros essa diferença? Sim, gente, é diferente. De 1,26 metros a mais em sua largura, tá? Número 13. Alexandre imaginou como seria a vista aérea de sua casa e a desenhou. Observe o desenho ao lado feito por Alexandre e escreva um texto descrevendo a vista aérea da casa dele. Então aqui também, se vocês quiserem me enviar a foto de como ficou de vocês, tá? Porque é uma resposta pessoal. E agora, assim como Alexandre, imagine como é a vista aérea de onde você mora e faça um desenho para representá-la. Aqui eu quero ver de vocês. Envie para mim para eu ver como que ficou essa vista aérea da casa de vocês, tá? Terminando a correção, eu quero falar hoje com vocês do sistema métrico decimal, a conversão de unidades. Lembram que eu falei ontem, que eu falei um pouco mais rápido? Eu falei assim, gente, eu volto na próxima videoaula explicando com mais calma. Então, olha só. Lembram daquela frase que eu passei para vocês nas nossas aulas presenciais já do ano passado? Karaokê, 7 horas da manhã, isso aqui eu digitei errado, tá? É dói. Dói cabeça e mente, tá? Karaokê, 7 horas da manhã, dói, tá? Conserta aqui pra mim. Dói cabeça e mente. Através dessa frase, o que você tem que pensar? Ana Paula, o que isso tem a ver? É uma frase, isso aqui é um macete, é uma frase para que você se lembre como que faz esse quadro de conversão. Como assim? Primeiro você vai pensar no 7 e vai vir aqui, olha, e vai fazer 7 traços, ok? Depois você vai pensar, karaokê, 7 horas da manhã, dói, aqui ó, tá vendo? Como eu copiei e colei, estão todos como dó, é dói, tá? Dói cabeça e mente, o que você vai pensar? Você vai pegar as letras iniciais, olha só, o K você vai colocar no primeiro traço, lembrando que são 7 traços, porque por conta dos 7 horas da manhã. O H no segundo, o DA no terceiro, o M no quarto, D, C e M de novo. Gente, o sistema métrico decimal, nós não estamos falando lá do comprimento, então não é o metro, então tudo você vai colocar o M do lado. Então ficou como? Menos o metro, né? Porque o metro já está aqui. Ficou como então? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha só, essa frase aqui, né, mas com dó e não dó, essa frase aqui é para você memorizar como que você faz esse quadro de conversão. E o que você precisa saber? Que cada vez que você passar
do quilômetro para o hectômetro, você vai multiplicar a medida por 10. E do hectômetro por decâmetro? Por 10. E assim por diante. E se fosse do quilômetro para o metro? São quantas casas? Olha, 1, 2, 3. Então, cada casa que você pula, você vai multiplicando por 10. Então, aqui seria o quê? Por 10, por 100, por 1000. Estão vendo como que é fácil? Agora, quando você faz aqui o caminho contrário, você vai fazendo o quê? Dividindo por 10. Por exemplo, de milímetro para centímetro, eu divido por 10. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. E assim consecutivamente. Bem tranquilo, tá bom? Vamos lá agora na página 260 comigo, falando das medidas de massa, tá, gente? Assim como as unidades de medida de comprimento, as unidades de medida de massa também foram padronizadas. Entre as unidades de medida de massa mais utilizadas estão o grama e o quilograma. Nas imagens a seguir estão representados alguns produtos que são vendidos em gramas e quilogramas, tá? Achocolatado, o arroz, aqui a carne, tá bom? O quilograma é a unidade padrão de medida de massa, tá? 1 quilograma é igual a 1000 gramas, isto é, 1 quilograma igual a 1000 gramas, aqui é a representação em algarismos. Outras unidades de medida de massa que também são muito utilizadas são o miligrama e a tonelada. Veja alguns exemplos da utilização dessas unidades. Olha aqui, essa vitamina, aqui a massa da baleia, olha só, a baleia azul é a maior espécie do animal da Terra, podendo chegar a 120 toneladas, olha só, bem pesada, né, gente? 1 tonelada é igual a 1000 quilos, ou seja, 1 tonelada, né, na representação aqui, ó, igual a 1000 quilos, e 1 grama é igual, mesma coisa que 1000 miligramas, tá vendo? Olha só, e 1 grama é igual a 1000 miligramas, ou seja, na representação em algarismos, aqui em simbologia, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Da mesma forma que nós temos o quadro, olha só, de unidades, a representação do grama, do miligrama, do quilograma e as outras unidades de medida de massa, da mesma forma que nós temos do de comprimento, nós temos o de massa. Prestem atenção que as iniciais aqui são as mesmas, só que lá no de comprimento a gente utilizaria o quê? O metro, e aqui seria o quê? O grama. Mas da mesma forma, olha só, 1 quilograma, 1 hectograma, 1 decagrama, 1 grama, 1 decigrama, 1 centigrama e 1 miligrama. Então, olha só, na conversão de unidades, tá, gente? De quilograma para decagrama, para decigrama, para centigrama, eu fiz com vocês, olha só, como eu copiei, tá tudo como dó, mas é dói, tá? Eu fiz com vocês novamente o macete do karaokê 7 horas da manhã, dói cabeça em mente. Lembrando, 7 de novo, você vem cá e faz 7 tracinhos, depois você vem pegando a inicial de cada letra, de cada palavra, desculpa aqui, e coloca no tracinho da mesma forma, ok? Só que agora, como é a unidade de massa, é o grama, então vai ficar o quê? Grama, hectograma, decigrama, decagrama, desculpa, grama, decigrama, centigrama e miligrama. O que diferencia? Que é o karaokê 7 horas da manhã. Só esse M aqui, que na verdade é o G aqui. Só ele que diferencia. Mas, Ana Paula, então não dá para eu utilizar? Claro que dá. É só você lembrar que esse manhã aqui, ao invés de descer o M, desce o G. Porque agora eu estou falando de medida de massa. E o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que saber que em 1 quilograma, para eu fazer essa conversão de unidade, cada vez que eu vou pulando aqui, ó, de quilograma para hectograma, para decagrama, para grama, eu vou multiplicando por 10. E é bem simples, porque olha só, se eu fizer a conversão de quilograma para hectograma, eu multiplico por 10. E se for de quilograma para decagrama? Por 100. Se for de quilograma para grama, olha só, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Então, é bem tranquilo. Da mesma forma, como quando você vai voltar, olha só, de miligrama para centigrama, você divide por 10. E se fosse de miligrama para decigrama? Então, olha aqui, ó, divide por 10, divide por 100. A conversão, gente, ela é igual à medida de comprimento, só que agora utilizando o quilograma, tá bom? Então, olha só, aqui na página 261 tem até um exemplo de como faz também essas conversões, viu? Eu quero que vocês façam para mim as atividades das páginas 261, 262 e 263.
E eu volto na próxima videoaula fazendo a correção com vocês. É bem tranquilo e é bem gostosa essa matéria, viu? Fiquem com Deus, tá, gente? Um grande abraço, continuem estudando, não percam o foco, tá? Grande beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.